E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. Então, já que passamos pelas partes mais complicadas, chegamos aos exercícios de verbo de ligação. Calma, gente, tá acabando. Só tem mais o terceiro e o quarto bimestre para vocês verem os outros verbos. Então, agora tá mais tranquilão, beleza? Vocês lembram o que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele que tem conexão com qual predicativo? Predicativo do sujeito, porque ele indica um estado. Então, o que a gente tem que lembrar? Quem que é o sujeito da oração? O sujeito da oração é aquela informação que nós temos sobre alguém, quem fez algo ou sofreu uma ação, certo? Então, qual que foi o exemplo que a gente fez lá? Paulo foi ao mercado, certo? Paulo foi ao mercado. Qual é o verbo da minha oração? O verbo da minha oração é foi. Foi é um verbo de ligação? Não. Se vocês lembram da musiquinha, ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer, então não entra. Por quê? Porque aqui ele está indicando uma ação. E o verbo de ligação ele indica um estado. Então, como ele indica o estado, como aqui está indicando uma ação, o meu predicado ele é verbal. Por quê? Porque a informação que eu tenho é sobre o verbo, beleza? Então vamos lá. Paulo foi ao mercado. Foi é o meu verbo, certo? Então, para eu descobrir o sujeito, eu tenho que descobrir o verbo. Descobrimos o verbo. Daí eu pergunto, né? A gente tem que fazer a pergunta. Quem foi ao mercado, certo? Quem foi ao... Quem foi ao mercado? Quem foi ao mercado foi o Paulo, certo? Então a resposta vai ser Paulo. Como Paulo é a minha resposta, automaticamente Paulo vai ser o sujeito da minha oração, certo? Por que Paulo é o sujeito da minha oração? Porque é o Paulo que está fazendo a ação. Agora a gente vai ver o predicado. O predicado ele é verbal ou nominal? Ele é verbal. Por quê? O que é o predicado? É tudo menos o sujeito. Então, o predicado é isso aqui. Do foi para frente é tudo predicado. Então, foi ao mercado. Esse ao mercado, ele é uma informação sobre Paulo ou sobre o foi? Ele está completando o sentido de foi ou o sentido de Paulo? Ele está completando o sentido de foi. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. Beleza? Então aqui já sabemos que quem foi ao mercado foi Paulo, é o meu sujeito, e o nosso predicado ele é verbal. Predicado verbal. E o predicado nominal? Quando a gente coloca qualquer um dos verbos de ligação. Por quê? Porque ele vai estar dando sentido ao nosso nome, beleza? Então vamos lá. Então Paulo é o sujeito, beleza? Vamos mudar somente o meu verbo. Então vamos lá. Vamos continuar usando Paulo. Paulo está doente. Quem é o sujeito da minha oração? Opa, perdão, qual é o verbo da minha oração? É o verbo estar, certo? Então, eu tenho que perguntar para o meu verbo, quem está doente? E a resposta vai ser Paulo. Logo, Paulo é o sujeito da minha oração. Agora, qual que é o predicado da minha oração? O predicado da minha oração é tudo depois de Paulo. Doente está completando o meu verbo
ou está completando o que o Paulo está? Está completando o que o Paulo está. Esse doente aqui, ele está ligado ao Paulo. Então, como o meu predicado, o núcleo do meu predicado, completa o sentido do meu sujeito, nós vamos ter predicado nominal. Beleza? Então, tem verbo de ligação, o predicado é nominal porque ele está completando o sentido do sujeito, do nome, do substantivo que nós tivermos ali, beleza? Então, vamos aos exercícios, certo? Partiu! Então, identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Então, vai lá, pausa aí e tenta fazer esse exercício. Fechou? Então vamos lá. A criança estava com fome. Qual que é o meu verbo? Estava. Estava é do verbo estar. Ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Então, ele é um verbo de ligação. Letra B. Pedro parece adoentado. Quem parece adoentado? Pedro. Então, o meu predicado parece adoentado. Adoentado, veja que ele é um verbo abundante, né? O ado, o ido, né? O ato de adoecer, ele ficou doente. Então aqui a gente tem uma locução verbal. E a locução verbal geralmente aparece com verbos de ligação. Então, Pedro parece adoentado, parece também é verbo de ligação. Ele tem andado confuso. Quem tem andado confuso? Ele. Temos aqui o tem, temos outro verbo de ligação, temos uma locução verbal. Então, temos o mesmo sentido. Ficou em casa o dia todo. Quem ficou em casa o dia todo? Opa! Quem fica, fica em algum lugar. Então, em casa completa o sentido de ficou. Logo, a resposta certa é a letra D, porque a letra E ele continua. Ele tem um estado de permanência, belezinha? Considere esses 3 versos de Olavo Bilac. Longe do turbilhão estéril da rua, Benedito escreve. De tal modo que a imagem fique nua. E natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Os verbos em destaque, respectivamente, como? Então, eles não estão destacados aqui, mas a partir dos verbos que nós temos, nós conseguimos ver que ele é intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Um verbo que não precisa que complementem o seu sentido. Ele não precisa de nada disso. Então, vai ser o longe do turbilhão estéril da rua, Benedito escreve. Vai ser o verbo escreve, ele é intransitivo. Não preciso completar o sentido. Verbo de ligação, de tal modo que a imagem fique nua, vai ser o nosso verbo de ligação. E transitivo direto, vai ser, o verbo transitivo direto é um verbo que ele precisa de complemento e esse complemento tem que estar ligado a ele por meio de preposição. E natural, o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Então, o efeito agrade, sem é uma preposição. Então, a letra A. Belezinha? Vamos para o próximo. Analise os pares de oração que segue e aponte as diferenças desmarcadas pela predicação verbal, tendo em vista o contexto que se encontram inseridos os verbos que constituem. Maria anda depressa, ando meio tristonho nos últimos dias, a professora virou uma fera ao apresentar tão ato, a cadeira virou de tão pesada que estava. Ao saber da notícia, ele caiu numa profunda tristeza. A plateia caiu da arquibancada que não oferecia nenhuma segurança. Então, analisar os pares. Então, de 2 em 2. A e B, B e C. Perdão, A e B, C e D, E e F. Vai lá, pausa aí e analisa eles. Fechou? Vamos ver então como é que ficou. Então, anda depressa, verbo intransitivo, ele indica uma ação.
Então, o anda já tem um sentido completo. E o ando tristonho, não. O ando ele já vai ser verbo de ligação. Por quê? Ó, anda depressa. Aqui ele está indicando uma ação, esse anda. Então a pessoa está andando depressa, certo? Aqui no verbo de ligação, a gente está falando do modo como a pessoa anda tristonho. Significa que ele está tristonho por um determinado tempo. Virou uma fera. Ele é um verbo de ligação, visto que confere a ideia de tornar-se. Então, virou, tornar-se, são sinônimos. E a cadeira virou, ele é um verbo intransitivo. A cadeira virou, foi a ação. A pessoa estava na cadeira e ela virou. Caiu numa profunda tristeza, verbo de ligação. Caiu numa profunda tristeza. Por quê? Porque a gente está vendo, é o estado que a pessoa está. Não quer dizer que tem um buraco lá embaixo, lá tinha uma tristeza. Não. E a plateia caiu, né, o verbo intransitivo, porque daí a plateia caiu ao chão. Belezinha? E se tratando de predicação, o mesmo verbo pode ora se classificar como transitivo e como de ligação. Em face dessa realidade linguística, explicite conhecimento acerca do porquê de tal aspecto, levando em conta, sobretudo, o contexto que o verbo se encontra inserido. Então, pausa aí, tenta fazer. Belezinha? Vamos lá então. A afirmativa destaca no enunciado questão, cabe ressaltar que manifesta quando o mesmo verbo, a dependência da situação comunicativa em questão. Pode se apresentar como nocional, transitivo ou intransitivo, ou seja, verbos que precisam e não precisam de complemento, retratando a ideia voltada para uma ação, e como não nocional, de ligação, indicando o estado de ser do sujeito. É a classificação do verbo de ligação, beleza? Como é classificado o verbo em destaque na frase abaixo? Vede como está contente pelos horrores escritos. É o verbo está. Então ele é um verbo de ligação, porque ele pertence ao verbo estar, belezinha? Aponte como é classificado o verbo ser de acordo com o texto abaixo. Antes o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Mara. Gilberto Gil. Então, transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto, de ligação, transitivo direto e indireto. Então, volta ali, qualquer coisa, tenta ver certinho como é que é. Beleza? Então, ele vai ser de ligação, uma vez que o verbo ser faz parte dos verbos de ligação. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.